Graça e paz, queridos. Boa noite. Amém. Hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia muito especial, o Dia dos Pastores, dias que é comemorado o Dia do Pastor. E nós estamos aqui celebrando esse dia, porque graças a Deus nós temos pastores. E os nossos pastores são homens e mulheres de Deus, né? São exemplos para a nossa vida. São aqueles que têm se colocado diante da presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, né? E aí nós, como igreja, só temos a agradecer pela vida deles. Amém? Sem mais, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. Nós estamos com o tema Movidos pelo Espírito. É um texto bem conhecido, uma parábola bastante conhecida. Lucas capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim, amém? Todos acharam? Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como leis? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Então, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais o roubaram e espancaram-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo, passou distante. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e vendo, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele. Vendo-o, moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. E aí Jesus pergunta novamente no verso 36. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faça da mesma maneira. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, eis aí a tua palavra, a palavra que o Senhor me confiou nessa noite, a palavra que o Senhor fez arder no meu coração, para trazer, ó Pai querido, para a tua igreja, para a tua amada noiva. Senhor Deus, como orientação, como uma palavra, Senhor Deus, de sustento, uma palavra, Senhor Deus, que nos vai fazer alguém, ó Pai querido, movido pelo teu Espírito, Senhor. Pai, eu quero te pedir nessa noite que desde já
o movimento do teu Espírito esteja agindo nos nossos corações. Espírito Santo, a casa é tua, os filhos são teus. Então move o nosso coração para entender a tua palavra desde já nessa noite. Move, ó Espírito Santo, o nosso coração. Move o nosso entendimento. Move, Senhor Deus, a nossa vida para ouvir, perceber e entender aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja nessa noite. Usa, Senhor Deus, a minha vida como um canal, como um vaso, Senhor Deus. Como alguém, ó Pai amado, que veio para trazer a mensagem que o Senhor depositou no coração. E assim, Senhor Deus, eu te entrego mais uma vez a minha vida. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. O capítulo 10 do Evangelho de Lucas, ele se inicia falando dos 70 que foram enviados para pregar o Evangelho, que foram enviados a cidades para poder trazer a boa nova de Cristo. E aí Jesus dá a eles a orientação de como entrar, o que levar, o que não levar, o como agir, o que falar. Jesus, ele está orientando os seus discípulos de que maneira eles devem agir e qual era a sua missão. E aí a palavra vai dizer que eles vão. E quando eles voltam muito alegres. Eles voltam exultantes e começam a dizer para Jesus: Jesus, nós estamos muito felizes, porque até os demônios estão sendo submetidos a nós por causa do teu nome. E aí Jesus, quando ouve isso, diz para eles: eu vos dei autoridade. A autoridade que eu vos entreguei foi para isso. Porém, a alegria que vocês precisam sentir não é a alegria de quem tem um demônio submetido a si, mas sim a alegria de que tem o seu nome escrito no livro da vida. Porque o que basta não é o que você está fazendo aqui nessa terra, mas sim quem você está sendo nessa terra. Quem você está sendo, não o que você faz. E aí Jesus, ele vai falando, e aí a gente chega lá no verso 25, onde parece que enquanto Jesus está falando com os seus discípulos, tem alguém que ouve a conversa. E esse alguém que ouve a conversa não é nada mais do que um fariseu. E fariseu é aquele que sempre quer testar Jesus. Fariseu é aquele que sempre quer saber se Jesus sabe mesmo daquilo que está falando. Se Jesus é mesmo aquele que diz que é. E aí ele começa fazendo a pergunta. E aí ele começa a dizer: então Jesus, então mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar o reino do céu? O que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ou o que é que eu, como fariseu, preciso fazer para ter o meu nome escrito no livro da vida? E aí Jesus começa a perguntar para ele: já que você é um fariseu, já que você entende de lei, nas leis tem algo escrito sobre isso. Então eu quero que você me responda: o que é que as leis dizem? O que é que os mandamentos dizem a respeito dessa pergunta que você me fez? E aí aquele homem, ele prontamente responde: ama ao Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Aqui, quando ele está falando em amar com toda a sua força, ele está dizendo que eu preciso amar a Deus com todo o meu vigor físico, com todo o meu coração. Ele está dizendo que eu tenho que amar com todo o sentimento, com toda a minha alma. Eu preciso amar a Deus com intensidade. E com todo o entendimento eu preciso amar a Deus com a minha razão, sabendo do que eu estou fazendo. E aí ele fala, é para amar a Deus com toda a intensidade, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, eu preciso amar a Deus.
Mas eu também preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. E é isso que a lei me manda. E Jesus, ele é simples em responder. Exatamente, você está sabendo. É só você ir lá e cumprir. É só você ir lá agora e fazer. Você já sabe o que tem que ser feito. E aí a palavra vai dizer que para se justificar, ele pergunta para Jesus: mas e o meu próximo? Quem é? O meu Deus eu sei quem é. Sei também como eu devo amá-lo. Mas e o meu próximo? Quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? A quem eu devo me doar? A quem eu devo ajudar? A quem eu devo sustentar? A quem é? Por que que ele quer saber disso? Porque ele quer entender que apenas quem está do seu lado é responsabilidade dele. Quando esse homem faz essa pergunta, e ele é um fariseu, os fariseus entendiam que o seu próximo era apenas o povo judeu. O seu próximo era apenas as pessoas do seu povo. Os demais não eram o seu próximo. Mas ele está fazendo essa pergunta para Jesus, para que Jesus desse a ele a justificativa de amar apenas quem ele queria amar. De amar apenas aquele que fazia parte do seu ciclo de vida. De amar apenas aquele que fazia parte dos seus interesses. De amar apenas aqueles que confessavam as mesmas crenças que ele. Mas é Jesus, que é o grande mestre, super inteligente, e a gente não tem nem como descrever aqui a inteligência de Jesus, o conhecimento de Jesus, conta para ele uma parábola. E parábola é nada mais do que uma história. E essa parábola Jesus vai começar dizendo: descia um homem. E ele não diz quem é esse homem. Descia um homem de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. Jerusalém é a cidade onde tinha o templo. Jerusalém era a cidade onde os sacerdotes e os levitas serviam a Deus. Era a cidade santa. Mas esse homem, ele está saindo do lugar santo, está pegando uma estrada e está descendo para Jericó. E a estrada que descia de Jerusalém para Jericó, ela distava, se eu não me engano, 900 metros ou 900 quilômetros, alguma coisa assim. E ela era uma estrada muito perigosa, aonde tinha muitos assaltos. E como era uma descida, tinha muitas pedras, muitos perigos daquela caminhada. E aí vai dizer que esse homem, ele está descendo por aquela estrada. E talvez por um descuido, talvez por uma falta de vigilância, talvez por não ter tomado cuidado de descer junto com alguém para ter uma proteção, esse homem desce. Enquanto ele está caminhando, vem um assaltante, rouba tudo que lhe pertence, bate nele, agride ele e esse homem fica jogado no meio da estrada. E a palavra vai dizer que ele fica jogado na estrada, mas diz que ele está meio morto. Ou seja, ele não está nem vivo, nem morto. Está meio morto. E aí a palavra vai dizer que esse homem está descendo. E casualmente, por acaso, passa ali um sacerdote. Sacerdote é aquele que ministra no templo. Sacerdote é aquele que é responsável pelas liturgias do templo. Sacerdote é aquele que é responsável por cuidar da casa de Deus, assim como um levita. Mas a palavra vai dizer que ele passa pelo mesmo caminho. Talvez esse sacerdote tenha terminado o seu tempo de servir no templo e está voltando para sua casa. Ele está correndo o mesmo risco que aquele homem correu. Ele está passando pelos mesmos perigos que aquele homem passou. Ele está correndo o risco de ser assaltado e agredido como aquele homem foi. Mas ele simplesmente passa, vê e decide
ir embora e não ajudar. Decide ir embora e deixar o homem meio morto no caminho. Porém, o sacerdote, ele tinha um mandamento, não vou saber dizer a palavra, mas era como se fosse um costume, de que ele não podia tocar em quem tivesse morto. Aquele que estava morto, se fosse tocado pelo sacerdote, o sacerdote tinha que fazer um ritual de purificação, no qual ele ficava no mínimo 3 dias impuro, 3 dias sem poder ministrar, 3 dias sem poder entrar no templo, 3 dias sem poder adorar. Então, a gente pode entender que esse homem, ele já tinha terminado seu serviço, estava indo para sua casa, mas ele decide: não vou tocar, porque se tiver morto, eu fico impuro. Se tiver morto, eu vou ficar no mínimo 3 dias sem poder entrar no templo. Então deixa ele aí. Se tiver morto, já está morto. Se tiver vivo, vai morrer, porque eu não vou me importar. Eu vou continuar, eu vou seguir o meu caminho, porque eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado se eu vou poder continuar adorando. Eu estou preocupado se eu vou continuar a poder servir. Eu estou preocupado se eu vou poder continuar entrando no templo. Não estou preocupado com a vida que está perdida no meio do caminho. Estou preocupado com a minha vida, então deixa ele lá. Assim também fez o levita. Não vou lá ver, não vou lá tocar, não vou lá perguntar, não vou lá verificar. Aqui aonde eu estou, eu vou passar de largo para não correr o risco nem de me contaminar com essa pessoa que está caída no meio do caminho. Deixa ela para lá, porque se tiver que morrer, vai morrer. Quem mandou ela descer por esse caminho sozinha? Quem mandou? E aí assim o sacerdote e o levita passa. Mas Jesus coloca um outro personagem na história. E para aquele homem, para aquele fariseu, esse personagem era alguém totalmente inesperado. Porque os samaritanos já eram considerados alguém impuro. Os samaritanos, eles já eram considerados um povo misturado. Um povo que os judeus não queriam saber dele. Então, como é que Jesus pega um samaritano, chama ele de bom e coloca ele no meio da história? Mas esse homem entra na história. O bom samaritano, ele entra na história de Jesus. O bom samaritano, ele entra no plano de Jesus. O bom samaritano, ele entra no ritual de aprendizado de Jesus para nós. E aí a palavra vai dizer que um bom samaritano ia de viagem. Não diz que ele estava fazendo o mesmo caminho. Diz que ele ia de viagem. E enquanto ele vai de viagem, ele chega perto do homem. Ele olha, ele chega perto e ele vê. E quando ele vê a situação que se encontra aquele homem no meio do caminho, diz a palavra que ele se move. Ele moveu-se. O seu interior se moveu em compaixão. Ele se move. Dentro dele há algo que se move. E aí a palavra vai dizer que ele vê. Quando ele vê a situação que aquele homem se encontra, o seu coração, o seu interior se move. E quando o seu interior se move, ele não decide das costas e ir embora. Ele decide se aproximar. E aí quando ele se aproxima, ele chega mais perto. E aí quando ele chega mais perto, ele vê as feridas. Quando ele chega mais perto, ele vê a situação que aquele homem se encontra. Quando ele chega mais perto, que ele vê a situação que aquele homem se encontra, ele sabe exatamente o que fazer. E a palavra vai dizer que ele tinha ataduras, que ele tinha faixas. Então ele resolve envolver as feridas com aquelas faixas. Ele coloca azeite, ele coloca vinho. E depois de tratar daquelas feridas, ele pega aquele homem que era para ter sido abandonado no meio do caminho.
Ele coloca sobre a sua cavalgadura, sobre o seu cavalo, sobre o seu jumento. A gente não sabe qual era o animal, mas ele coloca sobre a sua cavalgadura. E aí ele vai andando juntamente com aquele homem, até chegar num lugar seguro, até chegar a uma hospedaria. E aí quando chega naquela hospedaria, ele continua cuidando daquele homem. No dia seguinte, ele paga pela hospedagem daquele homem e diz para o hospedeiro: olha, continua cuidando dele, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, aquilo que você gastou a mais, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. O tema da mensagem é movidos pelo Espírito. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é que aquele que é movido pelo Espírito, ele é movido em compaixão. Aquele que é movido pelo Espírito, ele é movido em amor. Aquele que é movido pelo Espírito, ele tem o cuidado de se aproximar. Aquele que é movido pelo Espírito, ele não tem medo do que vão pensar de si. Aquele que é movido pelo Espírito não está preocupado com a sua adoração. Não está preocupado apenas com se eu vou poder adorar, se eu vou chegar até a casa, se eu vou chegar a um lugar seguro, se eu vou chegar até a presença. Aquele que é movido pelo Espírito, quando encontra alguém caído no meio do caminho, o seu interior se move. O seu interior se move e ele entende. Não é para deixar para lá, é para cuidar, é para amar, é para sustentar. Aquele que é movido pelo Espírito entende que quem está caído no meio do caminho é responsabilidade sua. Aquele que é movido pelo Espírito entende que a cura está nas suas mãos. Aquele que é movido pelo Espírito se aproxima e não tem medo de tocar na ferida de alguém. Aquele que é movido pelo Espírito não tem medo de se contaminar com a ferida de alguém, porque ele tem vinho, ele tem azeite, ele tem atadura, ele tem cuidado. Esse homem, quando ele ata as feridas, ele está impedindo que algo maior e pior aconteça. Quando a gente se machuca e a gente coloca uma atadura na nossa ferida, é porque a gente entende que se a gente não isolar aquele lugar, a ferida vai aumentar. A ferida pode entrar algo pior e aumentar aquela ferida, e aumentar as coisas ruins que aquela ferida causa, a infecção que aquela ferida pode causar, a dor maior ainda que aquela ferida pode causar. Então aquele homem, ao invés de largar quem está ferido no meio do caminho, ele olha para as feridas dele de perto e entende: é preciso isolar não a pessoa, não o homem, mas a ferida. É preciso isolar a ferida. É preciso tratar da ferida. E é por isso que ele tem vinho. E é por isso que ele tem azeite. É por isso que ele tem ataduras. Talvez esse homem, o bom samaritano, ele já viveu tantas feridas na sua vida. Ele já passou tantas vezes por aquele caminho. Tantas vezes já percorreu aquela estrada. Já foi ferido tantas vezes, já passou por tantas pessoas feridas naquele caminho, que ele decidiu: agora todas as vezes que eu passar por lá, eu vou ter atadura. Todas as vezes que eu passar por lá, eu vou ter vinho. Todas as vezes que eu passar por lá, eu vou ter azeite, porque alguém vai precisar de mim no caminho. Eu não posso mais ser como aquele que decide passar e se afastar, e não olhar, e não se aproximar, e não cuidar, porque eu sou movido pelo Espírito. Eu tenho um mover dentro de mim.
Eu tenho um ser dentro de mim que é Deus e que é o Espírito Santo. Então eu preciso entender. Eu já passei muitas vezes por aquela estrada. Já me feri muitas vezes naquela estrada. Já vi muitas pessoas feridas naquela estrada. E essa estrada, queridos, não é nada mais, nada menos do que a estrada da nossa vida. É o nosso caminhar diariamente. É o lidar com outras pessoas diariamente. É ter pessoas próximas de nós diariamente. Nós vamos nos ferir todos os dias no caminho. Só que ao invés de olhar aquele que foi ferido, porque esse homem, o bom samaritano, ele já passou por ali. Ele já se feriu. Ele já se curou. Talvez sozinho, talvez com a ajuda de alguém. Mas ele é alguém curado, porque só quem é curado, só quem já é movido pelo Espírito, só quem já tem compaixão, só quem já tem o amor, entende que é preciso ter atadura. Só quem é movido pelo Espírito entende que o isolamento é da ferida, não é da pessoa, não é do doente, não é do enfermo, não é de quem está caído. Só quem é movido pelo Espírito entende que já foi purificado pelo vinho que representa o sangue de Jesus derramado na cruz. Então, se eu já fui purificado por Ele, eu não tenho problema nenhum em tratar da ferida daquele que está caído no meio do caminho. Só quem já foi movido pelo Espírito, já foi purificado pelo sangue de Cristo, entende que o azeite que representa o Espírito Santo de Deus, a unção é um remédio para curar a vida de outro. Nós tivemos uma conferência de dança aqui. E o David estava sentado ali no teclado, tocando, enquanto a pastora Márcia Regina pregava. E ela falou algo muito interessante. Deus tem derramado uma grande unção sobre a tua vida. E aí ela falou algo que foi até engraçado, mas não é para você ficar obeso de unção. É para você derramar sobre a vida de outro. E a unção é para curar. O bom samaritano usou azeite para curar. O bom samaritano usou azeite para tratar da ferida de alguém caído no meio do caminho. O bom samaritano decidiu carregar o vinho para tratar de alguém. O bom samaritano decidiu, ao invés de continuar andando confortavelmente sobre o seu cavalo, descer para colocar alguém e carregar e orientar e levar a um destino seguro. O bom samaritano decidiu entender que se tem alguém ferido no meio do caminho, a responsabilidade é minha, não é do outro. Talvez eu e você estejamos muitas das vezes sentados nessas cadeiras, vemos alguém ferido por causa das dores da vida, por causa das escolhas da vida, talvez por causa até da falta de vigilância da vida. E aí a gente acha que a responsabilidade é sempre de alguém que está acima de nós. Mas esse bom samaritano, ele entendeu que se ele viu, ele precisa se aproximar. E se ele se aproxima, ele precisa cuidar. Só que para cuidar, querido, é preciso ter azeite. Para cuidar, é preciso ter vinho. Para cuidar, é preciso se mover pelo Espírito. É preciso ter dentro de si uma compaixão, um amor, uma bondade, uma longanimidade, uma paciência, uma fidelidade. Sabe, quem se move pelo Espírito precisa se mover nos frutos do Espírito. Precisa entender que precisa ter azeite, vinho, atadura, responsabilidade, cuidado, amor. Porque está caindo no meio do caminho.
E aí Jesus conta toda essa história para alguém que fez uma pergunta. E a pergunta era: quem é o meu próximo? De quem eu preciso cuidar? Quem é que eu preciso amar? Por quem eu preciso correr os perigos da vida? Porque esse homem, quando ele para, ele vê, e o seu interior se move, a palavra não diz que ele tira o homem do caminho e leva para um lugar seguro para depois cuidar. Não. A palavra diz que naquela estrada, ele tira as ataduras, ele tira o vinho, ele tira o azeite e ele cuida. Então, se ele está ali naquela estrada com um homem meio morto, ele está correndo perigo de também ser ferido, de também se ferir, de também ser assaltado, de também perder os seus bens, de também levarem as suas coisas. Mas ele decide correr o risco de cuidar de alguém. Você está disposto a correr o risco de se ferir, de ser ferido, de perder o que você tem, para cuidar de alguém que está ferido no meio do caminho? Você está disposto? Nós estamos em uma série de mensagens, movido pelo Espírito. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando que o mover do Espírito é apenas as manifestações dos 9 dons que nós estudamos aqui no mês passado. Mas o Espírito, ele não se move apenas nos dons, ele também se move no fruto. E o fruto, ele fala do seu caráter, de quem você é e de quem você precisa ser. E é isso que o Espírito Santo está querendo nos mover. É esse movimento que o Espírito está querendo fazer dentro de nós. O movimento do amor. O movimento da fidelidade, da paciência, da longanimidade, da fidelidade. De olhar para o outro com compaixão. De se dispor para talvez ser ferido. Para talvez ser machucado. Para talvez perder por causa de alguém. E foi isso que Jesus fez por mim. E foi isso que Jesus fez por você. Foi isso. Ele se dispôs a ser ferido por minha e por sua causa. Ele se dispôs a se despir de quem ele era, por causa de mim e por causa de você. Ele se dispôs a se tornar alguém sem reputação alguma. E quando eu li isso esses dias na versão King James, eu fiquei, meu Deus. Jesus, ele se tornou alguém sem reputação alguma, por minha causa e por sua causa. Você sabe o que é alguém sem reputação alguma? Reputação é aquilo que alguém pensa que você é. Reputação é aquilo que alguém pensa sobre você. Não é muitas das vezes o que você é. Reputação é aquilo que alguém olha para você e diz: ah, Valdirene, ela é muito extrovertida, ela é muito saidinha, ela é muito... Mas não quer dizer que ela é essa pessoa, mas é o que eu vejo. Então a reputação é aquilo que alguém vê em você. Mas Jesus, ele decidiu se tornar alguém sem reputação. Sabe para quê? Para que ele não precisasse se preocupar com o que alguém ia pensar sobre ele. E é por isso que quando ele escolhe os seus discípulos, e aí ele escolhe Mateus, e Mateus, ao ser escolhido por ele, dá um grande jantar e chama todos os publicanos. Não bastava só Mateus, não. Vem todo mundo, vamos embora. Senta aqui. E aí um fariseu chega na porta e fala: caramba, ele se assenta com os pecadores? Ele se assenta com as prostitutas? Ele se assenta com a escória da sociedade? Ele caminha em direção a Samaria por causa de uma mulher prostituta que já teve 5 maridos e o que estava com ela não era seu marido? Quem é esse homem? É alguém que decidiu viver não pelo que os outros pensam, mas sobre aquilo que ele é, porque ele é Deus.
E aí, sabe por que ele se assenta? Sabe por que ele cuida? Sabe por que ele foi para a cruz? A morte mais indigna de todos os tempos. A morte mais vergonhosa de todos os tempos. Você se colocaria na cruz por alguém? Você se colocaria na cruz por alguém? Você se doaria por alguém? Você se entregaria por alguém? Ele se entregou por mim, se entregou por você. Ele se tornou alguém que não estava preocupado com o que iam pensar dele, para que eu e você pudéssemos estar sentados aqui hoje. Para que eu e você pudéssemos ser livres hoje. Havia um escrito de dívida. Sabe quando o teu nome está no SPC? Assim era o nosso nome. No SPC do inferno. Devendo mais do que tudo na vida. No SPC do diabo estava lá Ingrid C. Oliveira. Estava lá escrito meu nome. Estava escrito seu nome. Mas Jesus, ele se tornou alguém sem reputação nenhuma, para que ele pudesse cravar a minha dívida e a sua dívida na cruz do Calvário. Tá limpo o teu nome. Tá limpa a tua vida. O vinho que representa o sangue de Jesus já passou pela tua vida. Não tem mais dívida para você. Mas existe alguém ferido no meio do caminho. E esse alguém precisa ser encontrado por você. Esse alguém precisa ser amado por você. Esse alguém precisa ser cuidado por você. Esse alguém precisa ver Jesus na sua vida. Esse alguém precisa ver o mover do Espírito na tua vida. Existe alguém, e talvez esse alguém está sentado do teu lado. Talvez esse alguém não está lá fora. Talvez esse alguém está sentado do teu lado e você está achando que quem tem que cuidar dele é o pastor, é o levita, é o líder. E aí você está vendo ele morrer do seu lado. E você está esperando por alguém que tem um patamar mais elevado que o seu para cuidar dele. Quando você precisa se colocar no lugar do bom samaritano, ter azeite para curar, ter vinho para purificar, ter atadura para isolar a ferida, ter uma palavra de amor, uma palavra de entendimento, não apenas uma palavra de apontamento. Ele desceu porque ele quis, ele foi porque ele quis, ele se feriu porque ele não teve cuidado. Ele está cheio de mimimi. Isso daí já era para ter crescido, já era para estar lá na frente. E aí você está deixando alguém morrer. Você está deixando alguém meio morto no meio do caminho, porque você não quer correr o risco de cuidar da vida de alguém. Então nessa noite, queridos, o Espírito Santo está movendo a minha vida e a tua vida em amor. Está movendo a minha vida e a tua vida em cuidado. Está movendo a minha vida e a tua vida em sarar feridas. Nós somos igreja. Nós somos corpo. E lá em Atos, no início da igreja vai dizer que eles vendiam as suas propriedades, porque a necessidade do outro era a sua necessidade. O problema do outro era o seu problema. A dor do outro era a sua dor. A falta do outro era a sua falta. Então, para que ninguém tivesse falta, eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, para que todos pudessem ser cuidados. Então, o mover do Espírito nessa noite é para trazer consciência para a igreja que o problema do irmão que está do seu lado é seu problema. A dor do irmão que está do teu lado é a sua dor. As feridas do seu irmão que está do seu lado precisam ser cuidadas, não apenas pelo pastor, não apenas por um líder, mas também por você. O pastor iniciando aqui falou da conferência Gerando Discípulo. E quem faz discípulo, quem gera discípulo é o outro discípulo.
Jesus, ele disse, como eu falei na pregação do mês passado, amem uns aos outros como eu vos amei. Ele estava falando isso para quem? Para os discípulos. Então, se você é um discípulo, você precisa se mover em amor. Se você é um discípulo, você precisa se mover em cuidado. Se você é um discípulo, você precisa se mover em responsabilidade pela vida de alguém. Aquele homem, ele levou o homem ferido até um lugar seguro e disse para o dono da hospedaria: cuida dele, e o que você gastar, a responsabilidade é minha. O que você precisar, a responsabilidade é minha. Ele não entregou a responsabilidade para o outro. Ele não passou a responsabilidade para o outro. Ele entendeu, foi eu que encontrei. Fui eu que tratei até aqui. Então eu vou cuidar até o final. Não vou abandonar no meio do caminho. E não vou passar a responsabilidade para o outro. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. De cuidar de alguém. E aí no final Jesus diz para ele: quem é? Quem foi o próximo? Ele no início pergunta: quem é o meu próximo? De quem eu preciso cuidar? E aí no final Jesus responde: quem foi o próximo daquele que foi cuidado? Quem foi o próximo do homem que caiu na mão do assaltante? E aí o fariseu responde: aquele que usou de misericórdia. O que nós entendemos no final dessa mensagem, queridos? É que o próximo não é quem está precisando de mim. O próximo sou eu, que preciso me aproximar dele. O próximo sou eu, que preciso cuidar dele. Ou seja, não interessa quem for, o próximo é você. Não interessa quem está precisando, o próximo é você. Não interessa o tamanho da ferida, o próximo é você. Não interessa o quanto está doendo, o próximo é você. Não interessa o tamanho da responsabilidade, o próximo é você. Não interessa o quanto de trabalho o outro está dando, o próximo dele sou eu e é você. Quer ser movido pelo Espírito? Entenda que a responsabilidade de cuidar do outro é sua. Entenda que a responsabilidade de levar o outro até um lugar seguro é sua, é minha, é nossa, como igreja. Então, ao invés de como esse fariseu hipócrita, que queria entender de quem era a panela que ele era para cuidar, entenda que você precisa cuidar e ser o próximo de quem estiver precisando, de quem estiver caído no meio do caminho, de quem foi ferido pela estrada da vida, de quem foi assaltado e levaram todos os seus bens, levaram a sua família, levaram os seus sonhos, levaram aquilo que você tinha de mais precioso. Mas no final, a sua dor é só um mimimi. Não, querido. A sua dor é para ser cuidada. A sua dor é para ser tratada. E a sua responsabilidade, a responsabilidade da sua vida, é de quem está do seu lado. E nós precisamos nos aproximar. Nós estamos estudando sobre discipulado nas terças-feiras. E o discipulado é isso. Ser movido pelo Espírito é isso. É se aproximar de alguém. É cuidar de alguém. É tratar das feridas de alguém. É ter azeite e vinho para colocar sobre elas. Isso é ser movido pelo Espírito. Isso é ser discipulado e discipulador de alguém. Isso é ser igreja. Isso é ser família. Isso é entender que quem está do seu lado é seu irmão e precisa de você. Precisa do seu cuidado, precisa do seu amor, precisa do seu carinho. Precisa ser ouvido por você. Precisa ser entendido por você. Precisa ser amado por você.
Deus, Ele quer fazer algo novo nessa igreja. Deus, Ele quer fazer algo novo nesse lugar. Deus, Ele não quer fazer da CPRV apenas uma casa que é conhecida pela sua presença. Havia um sacerdote, havia um levita descendo pelo meio do caminho. Eram duas pessoas que representavam a presença, que deveriam ser cheios da presença, mas decidiram se distanciar de alguém que estava precisando no meio do caminho. Deus quer fazer da CPRV alguém, um lugar que tenha presença, mas também um lugar que tenha o amor para cuidar de quem precisa. Também um lugar que tem homens e mulheres preparados com a atadura para curar das feridas. Homens e mulheres dispostos a se ferir no meio do caminho para cuidar de alguém. Homens e mulheres dispostos a tratar da ferida, a isolar a ferida, mas se aproximar de quem foi ferido. Homens e mulheres dispostos a descer para colocar alguém em cima. A caminhar para trazer um pouco mais de conforto a alguém. A trazer segurança para a vida de alguém. A se responsabilizar pela dor do outro. É isso que o Senhor quer fazer da CPRV. O lugar da presença. O lugar onde tem uma família que eu posso pertencer. Porque eu tenho alguém disposto a cuidar das minhas feridas. Porque eu tenho alguém disposto a se aproximar, mesmo correndo o risco de ser ferido por minha causa.